Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Hoje estamos aqui no meu local de trabalho. Nós somos uma agência de desenvolvimento econômico e social, estamos sediados em Resende e o assunto da semana é o terminal de ônibus turístico do Penedo. Esse assunto não começou essa semana. É um assunto que começou lá em 2014. Para isso é necessário contextualizar mais uma vez para vocês, peço um pouquinho de paciência, mas vocês vão entender o ponto que eu vou chegar. Eu sou arquiteto e urbanista, estou fazendo pós-graduação em gestão de BIM e quando me formei no Rio de Janeiro resolvi mudar para cá, para a região das Agulhas Negras, para constituir família, para trabalhar e para fixar residência. Logo no início eu fui convidado a participar de revisão de plano diretor aqui na minha cidade, na cidade de Resende, e fui me encantando por essa área. Não queria trabalhar diretamente no setor público, mas também não sou um empresário. Então eu resolvi, junto com uns amigos, chamei umas pessoas e fundamos a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Resende, que é uma empresa do terceiro setor. As pessoas conhecem mais pela sigla ONG, ONG. Na verdade, nós não somos uma ONG, nós somos uma OCIP, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. A diferença é que nós somos titulados pelo Ministério da Justiça. Bom, a partir daí nós começamos a desenvolver um trabalho exatamente de interlocução entre o setor privado e o setor público, de forma a estabelecer parcerias dentro da lei, dentro das normas, porque nós vimos que é necessário atrair investimentos para a nossa região para promover um desenvolvimento sustentável, social e econômico. Aqui na região, onde eu estou, nós temos algumas grandes atrações turísticas. A maior delas é o Parque Nacional de Itatiaia, que foi o primeiro parque nacional do país, e temos também algumas localidades. Uma delas é a localidade de Penedo. Penedo foi a primeira colônia finlandesa e primeira e única colônia finlandesa das Américas. Então ela se tornou, ao longo do tempo, também um local de grande fluxo de turistas. A partir de 2014, aconteceu um fenômeno inusitado, o ganho do poder aquisitivo, as pessoas ali da região da Baixada, região metropolitana do Rio, começaram a excursionar e vindo em grandes quantidades, em ônibus aqui para a região, e realmente essa área não é dotada de infraestrutura suficiente para receber um grande fluxo de turistas. Isso causou muitos transtornos. Os moradores de Penedo acionaram o Ministério Público, o Ministério Público, por sua vez, naquela ocasião, acionou a Prefeitura, que a Prefeitura tomasse as medidas necessárias para, pelo menos, organizar essa situação e garantir a qualidade de vida das pessoas que moravam ali. Bom, em 2016, a Prefeitura ela desapropriou uma área próxima à entrada dessa localidade, uma área que seria destinada a um estacionamento de ônibus. Só que essa área era completamente inadequada, porque além de estar na entrada, ela tinha ali um problema, obviamente, de fluxo, fluxo viário, teria também um problema visual, não é bonito uma rodoviária, vamos dizer assim, ou um terminal na frente de uma entrada turística. Mesmo assim, a Prefeitura desapropriou a área, porém ela não concluiu essa desapropriação porque não tinha recursos para indenizar o dono do terreno. E aí, nesse momento nós fomos chamados a participar e começamos a tentar resolver essa questão junto com os proprietários que nem moram no país. Eles são empresários na Itália. Aqui no Brasil eles têm um negócio imobiliário. Como a Prefeitura não tinha recursos para promover nem para desapropriar, muito menos para fazer um terminal que desse o mínimo de conforto, tanto para os turistas quanto para os trabalhadores na área, nós fizemos algumas interferências
Primeiramente, fizemos uma opção de projeto para a área onde seria o terminal, de forma que os proprietários se interessassem por essa área. Em seguida, dentro da própria área que eles tinham, né, que eles são grandes proprietários de terra aqui em Penedo, nós vimos uma área que nos pareceu bastante adequada para a colocação de um terminal. Convencemos também esses investidores que são do ramo imobiliário de construir, executar esse imóvel para alugar para algum interessado que quisesse explorar. Bom, nós também, nesse meio tempo, entramos em contato com a prefeitura e, sabendo do problema, oferecemos essa solução. E, bom, a prefeitura tem, obviamente, que seguir o rito legal de todo esse trabalho e foi feito, então, um chamamento público, né, que, como não há dinheiro público envolvido, é tudo uma questão privada, foi feito dessa forma. Bom, nós entramos em contato com alguns empresários, ninguém demonstrou interesse, avisamos, né, sobre esse chamamento, e apareceu uma empresa de Cabo Frio com relação a isso. Um empresário nos procurou, sabendo desse chamamento. Nós já tínhamos um estudo avançado da coisa, porém ele estava ali adquirindo uma determinada área, nos solicitou um estudo de potencialidade máxima. Nós executamos esse estudo de potencialidade máxima do terreno, afinal de contas é ele que iria investir. E, bom, a partir daí continuaram as tratativas com a prefeitura. A empresa que iria construir abriu mão, uma vez que não era o interesse dela, e ficou apenas esse empresário, e começou, obviamente, aquele processo, né, de aprovação, de estar dentro da máquina pública, que é muito moroso, é muito lento. Bom, a coisa foi se desenvolvendo, a ideia, obviamente, está sendo seguida através, inclusive, do plano diretor, né, que previa até a necessidade de algo assim, de um equipamento urbano dessa natureza, mas a gente tinha que fazer uma audiência pública. Ocorre que esse ano está muito difícil, até o processo ter saído da prefeitura para ir para a Câmara de Vereadores, que é quem faz a convocação da audiência pública, foi muito demorado também, né? Houve várias coisas no caminho e a gente tem que fazer o atendimento, e é óbvio que o projeto ele evolui exatamente para se adequar à realidade do local. Semana que vem a Câmara de Vereadores vai estar encaminhando, né, ao Ministério Público um pedido de como se fará essa audiência pública, né, se está autorizado, se pode fazer, como se faria, porque uma vez que não podemos ter reuniões presenciais, a audiência se torna muito difícil. Em todo caso, todo o projeto, todo esse processo, né, que começou lá em 2014, ele segue toda uma questão de necessidade, uma questão legal, e ele é totalmente legítimo, é um pleito legítimo, tanto do empresário quanto do poder público, e vem atender realmente as demandas do Penedo. Acontece que no Brasil existe um fenômeno muito interessante. Parece que empresariar é crime e empresário é bandido, é sempre visto com maus olhos. Infelizmente, essa mentalidade só faz aumentar a fila dos desempregados. Nós queremos muito que haja investimentos na região, nós procuramos isso, nós queremos isso, nós temos nosso interesse também privado, é o nosso trabalho, mas também a gente vê o interesse público e quer exatamente compatibilizar esse interesse. Mas essa semana apareceu um abaixo-assinado dizendo, de uma forma leviana e mentirosa, dizendo que o processo é ilegal, que está sendo feito dentro da ilegalidade. Apareceu um site apócrifo também, que é hospedado em outro país, que levantou informações falsas. Nós nem podemos processar, porque não temos a quem processar, né? Então isso mas é isso, é normal, acontece. Eu ouvi, pelo menos eu sei que esse abaixo-assinado ele é identificado, né? E é interessante que o mesmo grupo de pessoas que está organizando esse abaixo-assinado é bem similar ao grupo de pessoas que há uns tempos atrás, aqui também na região,
existia um projeto de um novo acesso para a cidade de Resende, que seria uma ponte sobre o Rio Paraíba, denominado Acesso Oeste, e esse acesso ele fica bem próximo da entrada de Penedo. E na ocasião, houve uma grande movimentação de Penedo contra o acesso, isso porque o local onde o acesso foi feito é uma grande concentração de pessoas e bairros populares da cidade de Resende, denominada a Grande Alegria, que é um conjunto de vários bairros. Bom, eu na ocasião participei de algumas reuniões e ouvi de tudo, ouvi que a violência ia aumentar, que ia aumentar o número de assaltos, que Penedo ia ser invadida por muitas pessoas, ouvi muitas coisas, até comentários muito preconceituosos que não vem ao caso aqui nem lembrar. Bem, entraram com uma ação contra o município de Resende, tentando embargar essa obra, e essa obra não foi embargada. E é óbvio que havia um interesse público ali, e o interesse público se sobrepõe a esse interesse minoritário, né? E o que aconteceu? Penedo ainda está aí, não houve nenhum... Penedo não acabou, não temos registros assim de aumento exponencial de violência, nem de roubos, nem nada disso. Quer dizer, era um grande preconceito, como o que está acontecendo agora. Outro fenômeno que eu achei interessante dos abaixo-assinados é que eles aparecem por aí, né? E pessoas assinam sem muito saber o que está acontecendo e às vezes mais por afinidade às pessoas. Então eu vou citar um caso que ocorreu recentemente, que eu me posicionei da seguinte forma. Era um abaixo-assinado contra uma hidrelétrica que estava sendo construída lá no Rio Airoca, no Vale do Rio Airoca. Bom, a gente sabe que hoje tem hidrelétricas de pequeno porte, né, e o abaixo-assinado contestava, né, que o licenciamento tinha sido simplificado, né, e não poderia. É óbvio que não pode ser um licenciamento simplificado, isso o ambientalista jamais aceitaria, que alguma coisa fosse simples nessa área, afinal ele tem que ser o máximo burocrático possível para que ele seja protelado o máximo possível até que o empreendedor desista de fazer qualquer investimento, porque a ideia é paralisar. A ideia, existe um conceito da terra parada, que é muito similar a esse terraplanismo, né? Que em vez da terra ser plana, a terra ela fica parada, engessada no espaço, né? Então o desenvolvimento é ruim, tudo que gera impacto, ele é combatido, sendo que qualquer atividade humana, ela gera impacto. E obviamente nós temos que avaliar o que é bom e o que é ruim, né? E como a gente pode compensar esses impactos de maneira a gerar progresso, a gerar riqueza. Bom, eu não entendo muito de hidrelétrica, mas sei que as hidrelétricas de pequeno porte, modernas, elas têm áreas muito menores de alagamento, né, e muito maior eficiência na geração de riqueza, de energia. Eu também sei que a energia hidrelétrica é uma energia limpa e renovável, né? Muitas pessoas vieram e falaram, não, isso não é necessário, não precisamos disso, a energia não é isso, obviamente, digitando de seus celulares bem carregados, né, ou computadores ligados na energia. Porém, o que eu vejo todo ano na minha conta de luz, né, é a bandeira vermelha dizendo que vão ser acionadas as termoelétricas, que são altamente poluentes. Então existe aí uma contradição nesse discurso. Da mesma forma, a gente sabe que esses pequenos lagos, áreas alagadas, né, que os lagos formados por hidrelétricas, né, principalmente essas de pequeno porte, elas são locais propícios para a piscicultura, né? Então, o desenvolvimento de mais uma atividade econômica, geração de riqueza, agro, que também é um problema muito grande para determinadas pessoas, né? E exatamente para a turma da terra parada isso não pode existir. Então, a gente tem que realmente uma mentalidade que deve ser combatida, né? O meio ambiente, nós estamos inseridos nele, nós impactamos a ele e nós temos que desenvolver ele, né? Nós temos que criar as demandas que nos atendem. Não adianta só porque eu tenho um celular, um computador, uma casa, uma geladeira e posso pagar a minha Netflix, que o mundo se resume a isso. Não, o mundo é muito maior, as pessoas devem olhar muito mais para as outras e a gente tem que desenvolver economicamente esse país para tirar as pessoas da pobreza e da miséria. E só se faz assim, com trabalho, com investimento.
e não com a ajuda do governo que vem de nós e do nosso imposto. Se a gente não puder trabalhar, nós não geramos imposto. Se nós não geramos imposto, nós não podemos corrigir as desigualdades. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Nós estamos aqui trabalhando, olhando pela sociedade, temos uma consciência do nosso dever cidadão e é isso aí. Olha, um grande abraço para todos vocês e nos vemos na próxima, tá ok? Um abraço.